Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know-How, podcast do Unasp feito para você. E antes de começar esse episódio, que tá muito bom, a gente quer dar um recado para você. Gente, nosso estagiário, ele fez a peripécia de perder as primeiras imagens do nosso programa. Então, assim, a gente vai ter uma imagem fixa até certa parte, mas o áudio vai estar lisinho, top como sempre. Isso aí. Thaís, e esse foi um dos melhores episódios também, né? Com certeza, a gente falou muito sobre o Muito. Web3. Se você não sabe, você tem que assistir esse programa. A gente vai Sobre falar... Bitcoin, Isso. sobre o real digital também que tá por vir aqui no Brasil, que é nossa própria moeda. Então, assim, tá incrível o episódio. Não perca. Assista aí. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal para você. Eu sei, você já ouviu falar de metaverso, a gente já conversou sobre isso aqui, tem um episódio inteirinho sobre esse tema. E se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, ficar por dentro e depois você assiste esse aqui para ficar assim mais inteirado do assunto, porque hoje a gente vai falar sobre o Web3. E nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, Zelson Miranda. Seja Ele muito mesmo. bem-vindo. Obrigado. Oi, Thaís. Oi, Paulo. Oi, galera que vai assistir, vai ouvir esse Isso podcast aí. nas várias plataformas. Muito legal estar aqui pra gente falar desse tema tão atual e tão futurista ao mesmo tempo. Com certeza. Uhum. Para você que não sabe, o Zelson é empreendedor nato, serial empreendedor, né? Esse é o termo que É você isso. utiliza há 12 anos. E, assim, essa parte profissional, a gente já sabe que você é craque. Mas conta aí quem que é o Zelson na Alameda do NASP. Boa. Bom, o Izielson é um cara, primeiro, muito curioso. Afinal de contas, todo empreendedor é muito curioso. O Izielson é um cara muito inconformado, sempre tentando olhar para as coisas, para as situações, para as pessoas, encontrar novos caminhos, novas possibilidades. Então, muito inconformado. E o Izielson também é um cara casado com a Monize. Que Um beijo pra lindo, Monize, minha esposa. isso aí. Vocês Legal. conhecem. Aham. E o Izielson é um cara que gosta muito de viajar. Mas muito. Eu percebi isso, viu? Eu dei uma stalkeada. Se eu pudesse, eu viajava mais do que trabalhava. Mas enfim, enquanto não dá, a gente trabalha mais do trabalhar. que viaja. E Zelson, conta um pouco aí, um pouco da sua trajetória de empreendedor e por que você está aqui hoje para falar de Web3. Legal demais. Bom, eu comecei empreendendo por acaso e eu acho que é interessante porque a maioria ou uma boa parte dos empreendedores do Vale do Silício, e aqui eu não quero me comparar com os empreendedores do Vale do Silício, que estão no outro nível, respeito demais aquela galera, mas lá a galera, principalmente ali na década de 80 e 90, a maioria dos empreendimentos começaram em garagens, né? Então a Apple, Verdade. o Google e por aí vai. Real. E assim, eu comecei empreendendo por acaso, não na garagem, mas na sala de casa. Então a gente criou lá em 2010 uma produtora audiovisual chamada Beluna Filmes, e aí era o nosso escritório e ao mesmo tempo a nossa sala de edição e ao mesmo tempo Legal. o lugar de receber clientes, era a sala da casa onde a gente morava. A gente mandou fazer uma placa, colou na parede escrito Beluna Filmes, era isso, um iMac, e era isso lá em 2010, a produtora. E aí, disso, eu por acaso comecei a empreender, falei, cara, isso aqui é legal, deixa eu estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso, me parece que é interessante. Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer cursos, eu gosto muito de fazer cursos e estudar e aprender por conta própria, então fui fazer, mexer com um monte de coisa. E aí eu falei, cara, isso é legal, eu quero fazer isso daqui pra frente. E aí da produtora, os anos foram passando e eu comecei a entrar em outros tipos de negócio, empreender, tentei abrir uma... Olha só onde a gente vai. Nessa história de... Não, eu preciso fazer várias coisas para entender mercados diferentes. Junto com mais um sócio, a gente comprou uma unidade de franquia de cuidadores de idosos. Enfim, não deu certo, Gente. óbvio, porque a gente não entendia nada disso. Mas rolou o aprendizado. Sim. Então, desde 2010 para cá, como você disse, 12 anos, eu ajudei a criar vários negócios. O lugar onde eu me encontrei mais foi no mercado de tecnologia e finanças. Uhum. Então, nesse boom que a gente teve aí nos últimos 10 anos com fintechs, né? O Nubank, Sim. talvez é a maior fintech que todo mundo conhece, o Aham. PicPay, que todo mundo usa hoje. Eu entrei nesse mercado e aí empreendi com uma startup nesse mercado durante 6 anos. É uma fintech focada no segmento de logística e transportes aqui no Brasil. E aí isso deu muito certo, essa startup, a gente vendeu ela e trouxe um aprendizado enorme. E aí, depois dessa jornada com essa startup durante 6 anos,
eu vinha estudando e começando a investir na pessoa física em criptomoedas, então eu comecei a entrar nesse mundo de criptomoedas em 2018, a gente vendeu essa startup em 2019, aí eu fiquei mais 2 anos como executivo do negócio e saí no final do ano passado, 2021. Nesses 2 anos eu comecei a estudar sobre o Web3, conheci algumas pessoas que estavam começando também a estudar o Web3, e aí quando a gente entendeu que tinha uma sinergia legal entre as pessoas e que o Web3 já era o presente, mas seria um futuro assim imenso como será, aí a gente falou, olha, então esse mercado é para os próximos 10, 15 anos, vamos entrar nele agora. Então foi assim que eu cheguei em Web3 e aí decidi começar a empreender em Web3. Que legal. E contextualiza um pouco pra gente as diferenças da Web 1, Web 2, pra gente se aprofundar na Web 3. Antes eu tenho só uma perguntinha. A Vai. produtora, ela morreu também? Boa. Não. Cara, você sabe que todo empreendedor, ele tem um cemitério de empresas, né? Tem aquelas que dão certo e tem um monte que dá errado. Nossa, eu não sabia. Mas a Beluna deu certo, ela tá até Olha, hoje. que Nós legal. éramos 3 sócios, somos 3 sócios até hoje. O Isiel, que é o meu irmão, e o Thiago Braga, mais conhecido como Preto, Aham. era o outro sócio, então nós fomos 3 sócios. Eles continuam no dia a dia da empresa até hoje. Nossa. A empresa já fez de tudo um pouco, mas hoje ela está muito focada na parte de cinema. Atualmente, Legal. inclusive, a Beluna, o Isiel e o Preto são coprodutores de um longa-metragem que está rodando aqui no Brasil, chamado Uau. Sobre Rodas. Entre Rodas. Enfim, é o primeiro filme assim, de ação de motos do Brasil. É um filme Nossa. super legal. Não fosse a pandemia, já tinha terminado, já estava Aham. no cinema. A pandemia atrapalhou um pouco as gravações, mas enfim. Então, cinema e o mercado corporativo. Mas tá vivo até hoje a Beluna. Ah, que top. Legal. Vamos saber. Vamos lá. Vamos lá. 2 linhas. A primeira é a explicação, então, das webs na linha do Isso. tempo e do ponto de vista tecnológico. E aí, semana retrasada, eu participei de um podcast com uma galera também sobre o Web3. E aí, o Bruno, que é um parceiro do mundo de Web3 e que também está virando sócio, trouxe uma definição de Web3, 1, 2 e 3 que é maravilhosa. Então, eu vou roubar a definição dele, já fazendo a menção ao Bruno aqui. Vai ser a segunda. Primeiro é o seguinte, a gente tem... com o início da internet, então nós estamos falando de a internet comercial, década de 80, 90 nos Estados Unidos, década de 90, anos 2000 aqui no Brasil, não era web nada, era só web. né? Sim. E aí, essa é um período da internet que é caracterizado por... A gente tinha ali a possibilidade agora de consumir informações de vários lugares do mundo, mas a internet era pouco interativa. Essa é a Web 1. Eu tenho agora sites, eu tenho agora lugares onde eu posso consultar, onde eu posso acessar informações, mas eu não interajo com isso. Essa é a Web 1. Tá. Aí vem a Web 2, que é ali de 2004, 5, 6 pra cá, onde a gente tem uma internet muito mais interativa. Então começa com os blogs, começa com o YouTube ali por volta de 2010 Aham. e avança até as redes sociais e a internet mobile. Então a gente já tem uma internet muito mais interativa, onde agora eu consumo, mas eu também produzo. Então, ao mesmo tempo, eu sou usuário, mas eu também sou um produtor que coloca alguma coisa ali na internet. Então, essa é a internet interativa. Essa é a Web 2. E aí a gente chega na Web 3, que a gente está começando ela agora, em que a gente tem uma internet que, além de eu poder consumir conteúdo, eu também produzo conteúdo, mas agora eu também... 2 coisas. Eu também posso criar uma economia dentro dessa internet. Criptoeconomia é um pouco disso. E aí a gente pode falar um pouco disso ao falar de Sim. criptomoedas. Eu agora posso criar uma economia dentro da internet. Zé, como assim? Pois é, eu posso criar uma economia dentro da internet agora. E a outra coisa é, os meus dados, eles me pertencem sem eu ter que compartilhar com as plataformas. Zé, como assim? Todos nós, quando vamos fazer uma conta hoje, seja no Gmail ou no Facebook ou em qualquer lugar, eu preciso fazer um login e senha. Sim. Ou eu preciso usar o Facebook, foi muito inteligente, eu preciso usar minimamente a identidade que eu tenho do Facebook para então me logar num outro Aham, lugar. Verdade. Muito bem. Ao fazer isso, eu cedo ali uma quantidade de dados para essas plataformas. E elas então começam a me acompanhar pela internet. E eu costumo dizer que o Google conhece muito mais do Isielson do que a minha mãe, a minha esposa e do que eu mesmo. O Google sabe muito mais do meu comportamento do que eu mesmo, do que o meu Aham. terapeuta. Então, isso porque a gente cede dados e a gente cede a possibilidade desses sites acompanharem a gente na internet. Bom, na Web3 isso não vai ser uma verdade. Então, na Web3 eu tenho uma chave, e aí essa chave pode ser várias coisas, eu vou dar 2 exemplos. A chave pode ser uma carteira. Normalmente nessa carteira é onde eu guardo os meus criptoativos. Então a chave pode ser uma carteira ou um NFT. Tô dando 2 exemplos. Tá. Podem ser outras coisas e à medida que a Web3 for se desenvolvendo, a gente vai ter outros tipos de chaves. Mas então eu tenho uma chave, essa chave é criptográfica, então
ninguém a não ser eu sabe que o dono daquela chave sou eu. E com essa chave eu me conecto a uma plataforma e passo a acessá-la. Então eu não preciso mais colocar lá Isielson Miranda, RG, ou colocar o meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp, aí eu tenho o login e senha. Não, eu tenho essa chave. Com essa chave eu me conecto naquele site ou naquela plataforma e aí eu já estou logado naquela plataforma. E automaticamente eu não sei de dado nenhum, é só essa chave criptográfica. E essa chave não fala nada sobre mim. Então, os dados me pertencem e não pertencem mais às plataformas, e aqui vem a parte legal. Existe uma lógica na Web3 que é, e tudo aquilo que a plataforma for monetizar em cima do Isielson, como ela não usou os dados do Isielson, ela pede para o Isielson e ela paga o Isielson. Então, vou dar um exemplo muito legal. Existe um navegador de internet chamado Brave, um concorrente do Internet Explorer, do Firefox e tantos outros. Esse navegador chama Brave e quando você baixa o Brave e instala no seu computador pela primeira vez, ele te pergunta se você quer receber pop-up de publicidade. Você pode dizer sim ou não. Que E legal. se você disser sim, você pode configurar quantas publicidades você quer receber de pop-up por dia. Nossa, mas é bom Já demais. vou 1, baixar. 2, Na 5, moral. 10. Muito bem. Quando você topa receber uma ou mais publicidades por dia, toda vez que pinta o pop-up, você clica do pop-up e ele abre uma nova página e você consome aquele conteúdo, ele te dá moedas. Então, o navegador te dá moedas. Por quê? Então, olha que legal essa lógica. Na Web3, a gente deixa de ser produto e passa a ser realmente quem... Se eu for utilizado como produto, quem me utilizou precisa me remunerar. Então, se eu vou consumir uma publicidade das Casas Bahia, fiz um merchan de graça Casas Bahia, se eu for consumir uma publicidade das Casas Bahia no Brave, por exemplo, as Casas Bahia me pagam e não só o Brave. Gente, eu tô adorando. Isso é legal. Legal. Então essa é a definição de Web3 aí na linha do tempo e mais técnica. Olha que definição legal o Brunão criou. Então é o seguinte, na Web 1, eu olhava para a tela do computador e via ali um monte de roupa. Camiseta. E eu não tô dizendo roupa de verdade. Tô dizendo que as informações, nesse caso, eram as roupinhas. Então eu via ali um monte de camiseta, um monte de moletom e tal, que era o conteúdo que os sites disponibilizavam para mim. Aí na Web 2, a lógica mudou. Agora, eu entro no site, eu consumo as coisas dos sites com a camisetinha do site. Então, toda vez que eu me logo, é como se eu colocasse a camiseta do Facebook e entrasse no Facebook. Toda vez que eu me logo no Gmail, eu coloco a camiseta do Gmail e logo no Gmail. Mas toda vez que eu saio do Gmail, que eu deslogo do Gmail e vou logar em outro lugar, eu tiro a camiseta do Gmail e coloco uma outra camiseta para entrar em outro lugar. Na Web 3, eu coloco uma camiseta e com essa camiseta eu entro em qualquer lugar. Meu, eu tô adorando isso. Então é como se, vamos lá, na Web 2 eu coloco uma camiseta do NASP para ir pro NASP, eu coloco uma camiseta da USP para ir pra Certo. USP, eu coloco uma camiseta da Unicamp para ir pra Unicamp. Na Web 3 eu coloco uma camiseta do NASP, eu entro no NASP, na Unicamp, na USP, na Unip, em qualquer lugar. Ou seja, com uma única chave que não cede os meus dados, eu entro em qualquer plataforma. Essa é a Web 3. Eu adorei. E aí, o Web 3 normalmente utiliza tecnologia blockchain. Isso é uma premissa de qualquer coisa em Web3. E normalmente utiliza ou conceitos ou criptoativos também no seu modelo de negócio. Então, negócios em Web3, a grande maioria deles usa tecnologia blockchain e usa criptoativos. Então, o Brave, por exemplo, usa criptoativos. Ele tem uma própria moeda que ele paga você para consumir publicidade nele. Então, normalmente, qualquer negócio de Web3 usa blockchain e tem criptoativos. Tá. Mas eu tenho uma dúvida na parte da Web3. Claro. Que é, beleza, tem uma chave só pra entrar em qualquer lugar. Mas, tipo, eu tô pensando na parte quando eu tô na rede social, por Vamos lá. exemplo. Aham. Hoje em dia eu tenho que fazer o login. Perfeito. Web 2. Perfeito. Quando eu tiver na Web 3, eu não vou precisar de fazer login. Exato. Mas É isso. É como se como? você... Claro. É como se... Então, vamos lá. Eu vou pegar os dois exemplos que eu dei. Então, já existem hoje muitas carteiras para criptoativos. A mais conhecida, que a maior parte das pessoas usa, é uma carteira chamada MetaMask. Carteira nada mais é do que um software, assim como a gente tem, por exemplo, o app do PicPay, uma carteira digital de criptoativos é como se fosse o PicPay da Web3. Então, Entendi. é um Então, software, é uma basicamente- carteira onde eu guardo ativos digitais. Eu guardo Bitcoin, eu guardo Ether, eu guardo qualquer criptoativo. Mas ele não guarda eu suas guardo informações. NFTs, mas não guarda as minhas informações, exato. Ah, tá. Essa carteira, ela tem um negócio chamado hash. O hash nada mais é do que um endereço, ou seja, uma linha que tem letra, número, infinito. Um monte de letra e número. Isso é o hash. Cada carteira tem um hash público. Então, eu sei que a carteira 1, com aquela frase, né, um monte de letra e número, é a carteira 1. Muito bem. Aquela carteira, quando eu entro num site de Web3, o site pergunta, olha, para você acessar, para você ter uma conta aqui, ou para você acessar a sua conta, logue a sua carteira.
Então, eu dou um ok. Essa carteira, normalmente, seja no celular, seja no computador, ela já fica instalada no computador ou no celular. Quando eu logar, nada mais é do que a mesma lógica de quando eu logo com o Facebook. Sim. Eu dou um aceite, a Sim. carteira vai conversar com o site e vai me logar no Pronto, site. Entendi. Só que o site só consegue entender que é aquela carteira. Quem está atrás daquela carteira, o site não faz ideia. Então, se aquela carteira é da Thaís, é do Paulo, do Isielson, nem o site e nem ninguém faz ideia. Só sabe que é aquela carteira. Mesma coisa com o NFT. O NFT também pode ser uma chave criptográfica, então, em Web3. Então, se eu me logar com um NFT de acesso àquele site, vão saber que é um NFT e atrás do NFT tem um código. Mas de quem é aquele NFT? Não sei. Véi, tá aparecendo um monte de pensamento assim, tipo, mas e as redes sociais vão ser extinguidas? E como... Não. Já tem rede social em Web3, inclusive, com essa mesma lógica, de você se logar com carteira. Então, é claro, veja, numa rede social, você vai colocar a informação que você quiser lá. Só que uma coisa que é importante é, quando você faz uma conta no Facebook, além das informações que você coloca no teu perfil, você coloca informações obrigatórias para criar uma conta. Uhum. E que se você não precisasse, talvez você não cederia. Tá. Talvez você só colocaria... Então, vamos pegar o LinkedIn. Você coloca no LinkedIn só informações profissionais, certo? Certo. Então, não tem porquê, ou se você não quisesse, você não precisaria colocar, sei lá, o seu telefone no LinkedIn. Uhum. Mas você coloca lá no cadastro. O seu e-mail pessoal, você coloca... Então, numa lógica de LinkedIn Web3, é o seguinte... No meu perfil de LinkedIn eu posso colocar o que eu quiser, mas eu não tive que fazer um cadastro obrigatoriamente cedendo dados que eu não queria para o LinkedIn. Eu conectei o LinkedIn de Web3 com a minha chave criptográfica e só coloquei lá, por exemplo, o meu currículo profissional. Nada mais. Então vai acabar. Então aquele eu vou negócio. colocar o que eu quiser, que apareça Aham. numa rede social de Web3, mas eu não cedi outros dados para aquela rede pessoais. Tá, entendi. Então vai acabar aquele negócio de aceito que acesse os meus termos, termos. Exato. Vai acabar isso. Eu tô pensando aqui, porque eu tô fazendo publicidade, né? Aham. Então, essa parte da publicidade, ela meio que vai acabar, né? Porque, por exemplo, tem o site que você acabou de falar. O esqueci Brave. nome, o Brave. Brave. Eles, se eu quiser, eu aceito, mas se eu não quiser propaganda, não tem propaganda. Então, mas é que, Então- cara, tem uma coisa muito legal em Web3, que a Web3 e criptoativos em geral usam muito teoria dos jogos. Teoria dos jogos, assim, de forma muito resumida, sem ficar filosofando demais, é o seguinte, cara, quais são os incentivos que eu preciso criar para o ser humano fazer um comportamento que eu espero? Então, a teoria dos jogos é o contrário da publicidade crua e nua, que a publicidade crua e nua cara, como é que eu faço para comprar uma pessoa? A teoria dos jogos é como é que eu faço para incentivar essa pessoa a fazer algo que eu quero? E não obrigar ela a fazer algo. Então, prática. Cara, toda vez que você tá assistindo TV aberta, você é obrigado a consumir o que tá passando ali. Uhum. Teoria dos jogos é o seguinte, eu tô te mostrando um conteúdo que você quer, como é que eu te induzo consumindo esse conteúdo a comprar algo que eu vou te oferecer? Então, bora trazer isso para isso que você acabou de perguntar. Então, assim, quando um navegador de internet fala o seguinte, se você topar, olha, ele já começou com uma parte da teoria dos jogos, ele já te deu liberdade para escolher entre sim ou não. Diferente da publicidade tradicional que só te empurra, Sim. ele falou o compre. seguinte, você quer? Isso é teoria dos jogos, porque quando ele te dá a liberdade de escolher, se você escolheu sim, você já escolheu mais motivado. Você quer consumir publicidade? Você fala, quero. Aí, o que ele tem? Ele tem um monte de marcas que comprou espaço com ele e que toda vez que um usuário fala eu quero, ele agora começa a selecionar, então, dentre aqueles anunciantes, quais ele vai te oferecer. Então eu falei, o Isielson falou, não, eu quero, e eu topo assistir 10 publicidades por dia usando o Brave aqui. Então tá. À medida que o tempo vai passando, ele vai entendendo. É melhor oferecer o NASP, é melhor oferecer Casas Bahia, é melhor oferecer XP. O que é melhor oferecer pro Isielson? O que ele clica mais? Toda vez que o Isielson clica, ele ganha moeda. É a segunda vez que ele foi incentivado. Então ele foi incentivado ao ser respeitado no livre-arbítrio dele de querer ou não consumir publicidade. E ele foi incentivado que toda vez que ele clica, ele ganha um ativo, ele ganha uma moeda, ele ganha uma quantidade de moedas. Essa moeda vale dinheiro. Eu consigo depois trocar essa moeda numa corretora e inclusive comprar de volta real. Ou comprar Bitcoin, ou comprar o que eu quiser. Então, a Web3 ela vai muito nessa lógica de eu quero respeitar mais a individualidade do ser humano. Eu quero respeitar mais... o que o ser humano quer ou não, e essa liberdade do ser humano, porque se inclusive ele quiser ser completamente anônimo na internet, ele vai poder ser. Eu vou respeitar isso e vou incentivar ele a consumir. Se ele consumir, eu entrego uma recompensa para ele, seja um criptoativo, seja o que for. Se não, tá bom, eu vou pro próximo.
Tá surgindo muita pergunta na minha cabeça. aham. Mas o que você acabou de falar de ser anônimo na Uhum. internet. Tem um lado bom, Certo. mas tem um lado ruim também. Hoje na Web 2, a polícia tem seus sistemas de pesquisa Uhum. para rastrear alguém. Uhum. Nessa Web 3, vai ser mais difícil, né? Porque a pessoa pode ser anônima. Então, tipo, como que eu vou saber que aquele número é alguém? Vai ter algum sistema que vai auxiliar, tipo, essa parte da polícia ou não? Ou ainda a gente não sabe sobre essas coisas? Cara, essa pergunta é extremamente complexa. Porque tem muitas camadas. Então tem essa camada mais prática de a gente... Qual é o lado positivo e qual é o lado negativo seja do Estado, né, polícia ou qualquer órgão do Estado, seja do Estado ter acesso a você em várias esferas ou não. Então, eu vou pegar um outro exemplo. Uma coisa que o Web3 traz para o mundo. Hoje, independente se a decisão for certa ou errada, for justa ou injusta, quando um juiz decide que os seus ativos, que o seu patrimônio, que o seu dinheiro, ele vai ser tomado de você, seja porque você deve alguma coisa, seja porque você foi condenado em alguma instância e a condenação foi, olha, o dinheiro que o Zelson tem no banco, ou o dinheiro que o Zelson tem no sistema financeiro, ele precisa ser no mínimo congelado para quem sabe em outro momento ele ser confiscado. Então, de novo, essa pode ser uma decisão 100% abalizada por um juiz, como pode ser uma decisão injusta. Não interessa. Quando o juiz diz o seguinte, os ativos do Zelson, o patrimônio do Zelson precisa ser congelado, pasmem, uma pessoa aperta um botão, que nesse caso é o juiz. Então, dentro de um dos sistemas lá que o juiz tem acesso no sistema judiciário, ele aperta um botão. Naquele mesmo momento, tudo que o Zelson tem no sistema financeiro é congelado. Imediatamente. Eu não consigo mais mover uma conta de banco. Aí vem a pergunta. Isso é bom ou é ruim? Depende. Uhum. É bom, porque é desse jeito que a gente coíbe e inibe muitos criminosos. Sim. Quando, por exemplo, estoura um monte de pirâmide financeira, que pessoas estão roubando dinheiro de pessoas, quando o juiz toma essa decisão, ele imediatamente congela aqueles ativos que, de alguma forma, quando a justiça chegar numa decisão final, aquele dinheiro vai ser devolvido de quem ele foi roubado. Então, é bom. Mas e se essa decisão foi injusta? E se essa decisão foi tomada baseado em provas ou em falta de provas que não condiz com a realidade? E se essa decisão foi tomada precipitado? Como é que fica? E se essa decisão me prejudica a ponto de eu não conseguir mais nem comprar, sei lá, comida? Uhum. E se eu era um dos sócios de uma empresa que todo mundo estava fazendo algo ilícito, mas eu não era, mas eu era sócio daquela empresa e os meus ativos foram congelados juntos? Como é que eu fico? Então é bom ou ruim? Então e aí? É bom ter sistema ou não? X, depende. Mesma coisa a lógica. É bom a polícia ou qualquer órgão do Estado ter acesso e ter a possibilidade de rastrear o Zelson em qualquer lugar do mundo? É bom, mas também pode ser ruim. Sim. Então, essa é uma pergunta, cara, que a resposta é muito difícil de ser complexa, conclusiva né? e objetiva. Aham. Mas o que eu acho, pra também não ficar em cima do muro, eu entendo que nós precisamos ter pelo menos a possibilidade de sermos menos expostos na internet. Ah, com certeza. Então, se o Zelson vai ser mais anônimo ou menos anônimo, a gente precisa ter essa possibilidade. E aí, no final do dia, assim, cara, você ser 100% anônimo em rede, seja na internet de hoje ou na internet de Web3, vai ser muito difícil ser completamente anônimo. Para você ser completamente anônimo, você tem que estar fora da rede. Na rede é muito difícil. Mas a gente vai fazer com que haja uma possibilidade de você diminuir demais a exposição que as pessoas têm na internet se elas quiserem. Uhum. Então a gente vai conseguir proteger muito mais. Porque essa história de, mas hoje a gente tem a lei de proteção de dados na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. As empresas que me perdoem. É lei só pra, como dizia meu pai, só pra inglês ver, velho. Uhum. Na prática, muitas empresas falam uma coisa, faz outra. Continua pegando os dados das pessoas. Porque hoje a lei de proteção de dados do Brasil diz o seguinte: se você não precisa ter os dados da Thaís para algo específico da tua operação, você não pode nem pedir. Então, prática. Eu sou um banco. O que eu preciso da Thaís? Do CPF. Tá bom. Mas eu vou pedir também o número da carteira de trabalho dela.
no teu caso, eu vou pedir o número do reservista, vou pedir o número do título de eleitor dela. Pra quê? Não sei, porque Só eu quero pra ter aqui e porque depois eu vou cruzando dados e eu vou adquirindo Aham. inteligência. Não, mas isso não é necessário pra tua operação financeira. Então você não pode pedir esses dados da Thaís. Só que, meu amigo, na prática, é Brasil, mas não é só Brasil não. Enfim, na prática é difícil. Então, eu acho que as pessoas precisam ter pelo menos a possibilidade de serem mais anônimas na internet. O Web3 vai trazer isso. Até Então. sobre isso de dados, surge uma pergunta que é... Mas, não sei, né? Na minha concepção agora, ouvindo tudo isso, vai ser mais difícil para as empresas. Sim. Eu não sei, só visão de empreendedor aqui. Porque as empresas pegam os leads, né? Através de... acessa esse link, Várias esse QR coisas, Code, né? pega o seu lead ali. Como que ela vai fazer isso assim? Dessa maneira? Só se eu quiser. Isso. Eu acho que filosoficamente, eu acho que essa é a grande revolução. Eu, particularmente, tenho um pensamento filosófico tanto prático quanto econômico bastante liberal. Então, eu entendo que a gente vive hoje numa sociedade muito centralizadora. E onde qualquer ser humano é muito exposto. E a gente não faz ideia do quanto a gente é exposto, mas a gente é muito exposto. Então, eu acho que criar a possibilidade do ser humano ser um pouco mais invisível é importante. Automaticamente, criar a possibilidade do ser humano, se ele não quiser, ele não ser exposto e não ser bombardeado por publicidade, é importante. Mas no final do dia, nós somos seres humanos consumidores. Então, e aí essa é a lógica que a gente vai pelo menos melhorar ou inverter um pouco. É o Ezielson que vai em busca daquilo que ele quer e não bombardeado por aquilo que as marcas querem. Então eu acho que a gente inverte um pouco a lógica. Mas no final do dia, a gente vai continuar consumindo e as marcas vão continuar tentando acessar o Ezielson, só que agora é o Ezielson que dá o ok ou não. E que então recebe incentivo por isso ou não. Gostei muito. Nossa. O Paulo tá Cara, impactado. que da hora. Muita coisa. O Paulo, ele fez quantos semestres de... Fiz 4 semestres de engenharia da computação. Então, Então, tipo assim... Esse Poxa, assunto muito te legal. interessa muito, né? Assim, eu sou apaixonado por tecnologia. Aham. Mas eu vi que eu gosto de consumir a tecnologia, Show. não fabricar ela. Então, por isso que eu troquei de curso, né? Mas assim, eu gosto muito da tecnologia. E o fato de a gente estar migrando para um outro tipo de internet, entre aspas, que a gente vai poder se proteger de... Cara, é muito louco isso. Porque hoje em dia, entre aspas, não, é basicamente impossível. É impossível. O Google mesmo, se eu falar, ok, Google aqui, meu celular vai abrir, por exemplo. Exato. Então, tipo, ele tá me ouvindo. Se eu ficar falando carro azul, carro azul, carro azul, carro azul, vai aparecer um carro azul. E olha que legal esse exemplo que você deu, Paulo. A tecnologia vai impactando a gente e a gente vai ficando completamente... E eu falo por mim, eu amo tecnologia, eu sou igual você, eu amo consumir. Eu sou empreendedor, a minha parte nunca é tech, a minha parte sempre é business, vendas e tal, mas eu amo empreender com tecnologia. Mas a gente vai sendo tão impactado, a gente vai ficando tão deslumbrado com as inovações, que a gente perde o senso e o filtro de deixa eu olhar para a parte ruim. Então olha o que você acabou de falar. Olha o absurdo e o bizarro que a gente vive hoje. Cara, o nosso celular constantemente ouve e entende o que a gente tá falando. É assustador. Cara, né? isso é bizarro. E a gente não queimou nenhum colchão por causa disso, velho. A gente não fez uma única A gente só passeata apertou por o causa botão, disso. sim. A gente acha legal, inclusive, o celular ficar ouvindo a gente e depois ficar recomendando coisa baseada naquilo que ele ouviu. Então, assim, a gente chegou num nível em que as grandes empresas de tecnologia... E eu não tô aqui fazendo uma crítica, não. Que eu acho que as empresas estão erradas. Eu acho que elas foram incentivadas, ninguém criou um limite, e elas só foram indo, né? Elas só foram avançando. Mas esse é o ponto. Então, eu entendo que a gente precisa ter uma nova camada em que, se eu não quiser que o meu celular não me ouça, ele não me ouve. Se eu não quiser ser impactado ativamente por publicidade, eu não sou. Se eu não quiser ser incentivado a consumir, eu não sou. Agora, se eu quiser, tudo bem, eu abro a porta para aquilo que eu quiser. Eu permito quem eu quiser. E essa lógica de permitir é extremamente importante na Web 3 e é praticamente inexistente na Web 1 e Web 2. A gente hoje em dia praticamente não permite mais nada, a gente só toma, só é empurrado, né? Só é empurrado. Então, vou dar um exemplo. Hoje, olha que legal, hoje eu abri a primeira vez que eu abri a timeline do meu Instagram, novos termos de uso, que vão começar a valer a partir de 2023. Sim. Cara, era um push só de informação, não tinha nenhum lugar onde eu aperto concordo, não tinha esse botão. Sim. O Instagram simplesmente me informou que a partir de janeiro de 2023 vai ser assim. Ou seja, se eu não concordei, claro que eu não li, mas se eu não tivesse concordado com alguma coisa, cara, eu teria que achar
o suporte do Facebook, falar, Facebook, acabei de receber aqui um push no Instagram que diz que vai mudar, eu não concordo com tal cláusula. Já não tinha mais nenhum botão do concordo, velho. Sim. Então a gente tá sendo empurrado para isso. O Web3 vai dar alguns passos para trás e falar o seguinte, você me permite? Se sim, vamos. Se não, paro aqui. Gente, perfeito, perfeito. Mas eu acho que nesse ponto, se a gente falar, não concordo, você não acha que eles vão falar, então sai da minha plataforma? Hoje é assim. Paulo, cara, essa pergunta é muito legal, eu não vou responder ela assim diretamente, mas eu vou dizer uma outra coisa. As pessoas que... Não necessariamente as pessoas que criaram, porque a criação original da internet é meio que militar, né? Sim. Mas as pessoas que Aperfeiçoaram e expandiram a internet para ver essa rede mundial, extremamente comercial e que hoje em dia a gente usa em tudo, elas tinham um ideal de descentralização. Das pessoas terem liberdade na internet, das pessoas serem mais anônimas na internet. 40 anos depois. Ninguém. Então, a sua pergunta, e expandindo bastante ela mas e aí, Zé, será que o Web3 vai cumprir esse objetivo? Muito provável que não. Ai, Mas que enfim, triste. o começo tá com isso, vamos ver aonde vai chegar isso, Sim. vamos ver para onde vai ramificar. Pô, existe uma parte da Web3 que continua sendo assim, outra parte já tá muito mais agressiva, muito mais comercial, muito menos perguntando para... Talvez a gente vai voltar para esse mesmo lugar. Mas, cara, toda vez que surge essa possibilidade de novo, é um carinho no coração de quem gosta um pouco menos de exposição. Low profile. É mais low profile, sabe? Então, tá aí de novo uma oportunidade. Vamos ver como é que vai dar na Web3. Tomara. Eu acho um ponto importante a gente trazer para essa conversa é onde a Web3 se relaciona com o metaverso. Legal. Né? Vamos falar um pouco disso. Claro. Então, assim, vamos pensar que eu tenho usado essa expressão. A gente tá avançando para um mundo em blockchain. Então, essa é a expressão que eu tenho usado, mundo em blockchain. O que tá por trás dessa ideia do mundo em blockchain? Então, a gente está avançando para daqui 10, 15, 20 anos para a mesma lógica que a gente tem hoje do mundo em internet. Então, a gente vive hoje em um mundo em internet, né? Ou seja, tudo está na internet. A gente, inclusive, fala que quem não está na internet não existe, né? Ou talvez até o agravante de quem não está no Facebook não existe. Mas, enfim, então, assim, a gente está evoluindo para essa mesma lógica. Então, blockchain vai ser uma tecnologia de infraestrutura que daqui 10, 15, 20 anos, tudo estará em blockchain. E aí, nesse mundo de blockchain, que é a tecnologia de infraestrutura elementar, então vamos pensar o seguinte, blockchain vai ser tipo essa mesa, em cima dela eu construo muitas coisas. Blockchain vai ser tipo o trilho de uma ferrovia, em cima dela trafega muita coisa. Então, em cima da tecnologia base, a gente vai criando muitas possibilidades e aplicações. Metaverso é uma delas. Então, metaverso eu acho que é uma junção de realidade 100% digital, com redes sociais, com blockchain, com criptoativos. Então, agora a gente vai ter a possibilidade... Essa possibilidade começou lá atrás com um site chamado Second Life, que vocês talvez nunca nem ouviram falar. Se não me engano, surgiu em 2003, 4, 5, tinha um por ano aí. de idade. Olha só. É nessas horas que eu vejo que eu tô velho. Então, Second Life foi uma primeira... Hoje a gente sabe que aquilo lá chama metaverso, mas eu entendo que então o metaverso vai ser essa possibilidade de nós termos uma camada completamente imersiva, 100% digital. O que a gente tem mais próximo disso hoje são as redes sociais. Então a gente vai agora entrar numa nova lógica em que eu não só vejo, interajo, interagir eu digito alguma coisa, isso vai para lá, eu gravo alguma coisa, isso vai para lá, eu tiro uma foto, isso entra lá. Não. Agora eu entro lá. Pra mim, essa é uma explicação muito simples de metaverso. Cara, é um ambiente 100% digital onde eu entro lá. Sim. Eu não consigo entrar no Facebook, mas eu consigo entrar na Decentraland, eu consigo entrar na Roblox, eu consigo entrar no Sandbox. Então, isso é metaverso. Então, é a camada 100% digital da realidade. E aí, perceba então que agora a gente vai ter duas realidades. Eita, olha a maluquice. Aí começa a maluquice. Então, eu vou ter uma realidade 100% física e eu vou ter uma realidade 100% digital. Em que eu posso ter uma vida na camada física e uma vida completamente diferente da digital. Aí começa a maluquice. Vamos parar aqui então. Mas então,
pra mim, esse é o metaverso. E aí, no final do dia, então, o metaverso é mais uma possibilidade que blockchain como tecnologia de base cria e que está dentro de um conceito de Web3. Está dentro de um conceito de negócios ou de inovações de Web3. Então, o metaverso é uma dimensão de Web3. NFTs ou criptoativos em gerais é uma outra dimensão de Web3. As corretoras de criptoativos, uma outra dimensão de Web3. Então, pense nas corretoras de criptoativos como os bancos da Web3. Então, assim a gente vai. Então, essa é a forma como eu entendo o metaverso. E eu não sei se a gente vai falar mais sobre isso, mas só fechando. Mas acho que uma coisa importante a gente tá cedo no metaverso. Não é a hora ainda. Entendi. A gente vai demorar um pouquinho ainda. A metaverso é uma coisa 100% do cotidiano. Assim. A gente tem vários problemas. Então, vou falar uns 2 ou 3 aqui. Para que isso se torne realmente parte do nosso dia a dia. A gente tem um problema de hardware. Os óculos são muito ruins. Os óculos são muito grandes. Eu olho para aquele óculos e eu penso, cara, isso aqui é igualzinho o primeiro celular. No primeiro celular não tinha internet mobile. Não tinham aplicativos. O celular era grande, não era... Então, a gente tem um problema de hardware. Para mim, o metaverso... Para mim, o problema de hardware vai ser resolvido quando eu entrar no metaverso com um óculos exatamente igual a esse. Quando o óculos para entrar no metaverso for exatamente igual a esse, aí a gente vai começar a usar metaverso real. Ou uma lente de contato que eu uso. Por quê? O hardware... Por que a internet explodiu? Ou quando que a internet explodiu? Quando ela veio pro meu bolso. Enquanto a internet eu preciso parar, assim, sentar, me conectar num hardware e esse hardware entrar na rede, a internet não escalou. A internet escalou quando ela veio pro bolso. Porque eu diminui a fricção de entrada. O tempo e o esforço que eu tinha que fazer para entrar na internet era muito grande. Hoje não, hoje a internet anda no meu bolso. Pronto, ela escalou. Quando é que o metaverso vai escalar? Dessa perspectiva, da mesma forma. Quando entrar no metaverso e sair do metaverso for uma coisa fluida. Hoje não é. Não. Que loucura. Então esse é um primeiro ponto. Olha um outro ponto. Cara, existem muitos metaversos e vão existir. Então, não existe um metaverso. Todo mundo entra lá e aí todo mundo se encontra lá, por mais que ele seja muito grande. Existem muitos. E aí? Que vão ter muitos. Mas, Zelson, se eu compro uma roupinha no metaverso, eu não consigo levar pro outro. Olha um problema. Zelson, a moeda que eu uso no metaverso, eu não uso pra comprar no outro. Nossa, olha outro problema. Era essa a minha pergunta. Zelson, eu compro um terreno no Decentraland, eu chego no Roblox e eu não tenho aquele terreno. Eu construo uma casa no Decentraland, eu chego no Roblox e eu sou homeless. E aí, como é que eu faço? Então, olha uma outra camada que ainda tá longe. Esses metaversos vão precisar ser interoperáveis, ou seja, eles vão precisar conversar. O meu avatar e tudo que eu tenho no metaverso vai ter que andar pro outro e pular pro outro. Se isso não acontecer, não vai escalar também. Então a gente tá alguns passos antes do metaverso ser uma coisa realmente como a internet já é hoje. Esse dia vai chegar, provavelmente em 7 a 10 anos esse dia vai chegar, mas a gente tá cedo. E aí, pra galera de plantão que tá ouvindo esse podcast, se você é empreendedor ou investidor, não é a hora ainda, tá muito cedo. Então, vou pro metaverso, vou construir meu negócio lá, vou abrir uma loja no metaverso, você vai perder dinheiro. E você vai quebrar esse negócio lá porque tá muito cedo. Vou começar a investir em criptoativos de metaverso. Tá bom, se você tem um horizonte de longo prazo, 10 anos, compre moedas de metaverso que você acha legal, porque vai demorar. Então, é o que eu acho. Mas não tem dúvidas que vai se tornar uma coisa que todo mundo vai usar. Eu acho que a solução seria, nessa parte da criptomoeda, cada universo eu acredito que vai ter a sua criptomoeda. É muito provável. Né? E acho que deveria existir um negócio de você conseguir converter a sua moeda entre um universo e outro para você poder utilizar ela. Ou ser aceito, né? Ou seja, ser aceito. Eu posso pegar a moeda de um universo e comprar coisas no outro. Porque eles trocam depois entre eles. É isso que a gente faz quando a gente faz uma viagem, certo? Exato. Eu pego o meu dinheiro aqui do Brasil, troco pelo dinheiro dos Estados Unidos, porque eu tô indo pra lá. Então é a mesma loja. E isso é muito legal, cara. O metaverso é replicar a realidade que a gente vive. Então trocar de metaverso vai ser tipo trocar de país. Enfim, por aí vai. Cara, tem um filme que eu recomendo pra todo mundo, é o filme que eu mais gosto. Jogador número 1. Sensacional esse filme. Cara, ele reflete muito que pode ser o metaverso. E essa parte do dinheiro é que, tipo, dentro dele tem vários planetas. Que seria meio que o universo, né? Sim. Então você é o mesmo personagem em ambientes que você pode, tipo, que são diferentes.
Só que mantendo a mesma moeda, mantendo a mesma personalidade e tudo. Você falando isso me lembrou mais uma coisa. Uma coisa também que ainda separa o metaverso de fazer parte do nosso dia a dia são questões éticas, morais e até jurídicas. Então, pensa comigo o seguinte. Olha só isso aqui. Tão simples quanto complexo. Sou casado no mundo real. Eu posso casar com uma outra pessoa no metaverso? Meu Deus. Nossa! Nossa, Caraca. gente. E aí? Por isso que eu tenho ainda um pouco de preconceito com o metaverso. Acho muito doida, ainda não é pra mim. Eu vejo que não é pra mim. Porque é umas coisas assim, parece que você vai viver em outra realidade, né? Pior Ali que você vai mesmo. ser- ali eu vou ser, sei lá, diferente, vou ter um carrão, uma casona. Aí eu olho aqui pra minha vida, não tem nada disso. Mas que vamos lá, saco. qual a diferença disso pro Instagram? É. E aí, viu, sua Mas assim, mecrameira? não, e isso é muito legal, Thaís. Esse tipo de preconceito que você falou, nada mais é do que a gente olhar pra uma coisa muito nova e imediatamente travar. E isso é natural, Uhum. né? Mas isso é legal, por quê? Porque pessoas de mentes mais curiosas e assim, sempre olhando pra inovação como a minha, imediatamente já olha, já quer consumir, já quer entender e tal. E aí depois começa a fazer algumas perguntas, como essa que eu acabei de fazer, então perguntas mais éticas e tal. Talvez pessoas como você Sim. toda vez que eu paro, eu primeiro tô falando, não, para, eu vou olhar pra todo o lado negativo primeiro, eu quero entender, eu quero resolver primeiro o lado negativo, pra depois eu então, quem sabe, decidir por aquilo. E isso é legal, porque é nesse choque de percepções e de ideias que a gente vai melhorando e evoluindo as coisas. Então, imagina que se a gente não se perguntasse isso, talvez simplesmente fosse normal uma pessoa ser casada no mundo físico com uma pessoa e no metaverso com outra. Não tô dizendo que isso não possa ser possível talvez daqui 10 anos e não seja aceito. Mas se eu não minimamente me pergunto sobre isso, simplesmente vai acontecer. Outra coisa. Cara, no metaverso, eu posso criar um avatar que eu quiser. Então eu tenho 38 anos. Mas no metaverso eu posso ter um avatar de uma criança, certo? E vice-versa, correto? Sim. Uhum. Então, bullying ou Nossa. assédio entre avatares. E aí? Como é que Como é que eu sei que eu tô assediando uma criança ou um adulto? Nossa, gente. vai ter polícia virtual Então, assim, ó, ali? a gente por isso a importância desse preconceito, desse freio, Nossa. porque a gente precisa conversar sobre muitas coisas, Uhum. pra então a gente dar esse passo. E dar da melhor maneira possível. Mas a gente vai dar, sem dúvidas. Assim como eu tenho certeza que se a gente conversar com uma pessoa da década, não precisa ir longe não, se a gente conversar com uma pessoa da década de 1940, e falar do Instagram, ela vai achar um absurdo. Sim. Ela vai achar bizarro. Ela vai falar, vocês são tudo maluco. É Hoje a gente usa naturalmente. verdade. Gostei. Caraca. Pra gente dar continuidade aqui no nosso papo, eu quero falar com você que tá aí em casa. Aqui na nossa mesa tem os snacks da Superbom. Você já conhece, já tá bem conhecido aqui no Know-How. E, bom, se você quer conhecer um pouco da Superbom, não conhece ainda a Superbom, vai lá no Instagram, @superbombr. E pela loja virtual, que vai ter o link lá na bio, você pode comprar e se deliciar não só com os snacks. A Superbom tem uma grande variedade de produtos, sempre assim, pro lado mais natural e vegetariano, mas que vale muito a pena, porque é uma marca muito tradicional, mais de 100 anos no mercado, pioneira no vegetarianismo. Uhum. E assim, esses snacks são uma delícia, fica à vontade, viu, Iselson? A gente ama, né, Paulo? Ai, meu Deus. Não, eu vou aproveitar que o Paulo engasgou, eu vou embarcar no merchan aqui com a Superbom, que é o Isso. seguinte, cara, hoje... E aí vou juntar a tecnologia com o merchan da Superbom. Hoje tá na moda, várias empresas do Vale do Silício, agora aqui no Brasil, pô, a carne do futuro, carne, Uhum. né, carne de planta, Processada. carne de não sei o quê. Cara, a Superbom faz isso há, sei lá, Muito 50, tempo. 60, É. 70 anos. Muito tempo. Muito à frente aí das empresas de tecnologia Sim. de hoje, Aham. então realmente Superbom. É isso aí. Cara, produtos de alimentação extremamente saudáveis e à frente do seu tempo. Hoje a Ai. galera tá correndo atrás disso É que a Superbom verdade? faz há décadas. Exato. Gente, o que eu ia falar é que o suco de uva branca da Superbom é muito bom. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, mas é isso. Pra gente seguir, cara, eu não perguntei aquele dia, mas na minha cabeça, que é o seguinte, a gente falou sobre o real digital. Show. Então, assim, o real digital, eu sei que ele é uma criptomoeda, Certo. vai ser no Uhum, caso, né? uhum. Ele vai ter algum tipo de influência sobre o dólar americano, por exemplo? Ou, tipo, são coisas totalmente diferentes e não tem nada a ver? Legal a pergunta. Vamos lá. Primeiro, pra galera que tá ouvindo, o que é real digital, né? Porque senão a galera fala, mano, e daí? O que é isso? Vamos lá. A gente
os governos, de forma geral, perceberam que é um caminho sem volta. Estamos evoluindo para o mundo em blockchain. Então, vou repetir. Estamos evoluindo para o mundo em blockchain. Nesse mundo em blockchain, essa parte econômica monetária, ou seja, dinheiro, essa parte econômica monetária, ela precisa ser embarcada nesse mundo. O que isso quer dizer na prática? A gente acabou de falar do metaverso. Então, eu preciso ter a possibilidade de comprar coisas no metaverso, por exemplo, com o ativo que eu quiser. E na prática, então, se não houver ou se não houvessem as moedas estatais, ou seja, as moedas dos países em cripto, eu não poderia entrar no metaverso e comprar alguma coisa lá com real. Porque não existe o real cripto. Entende? Então, os governos perceberam o seguinte, já que a gente está evoluindo para esse mundo de Web3, para esse mundo em blockchain, então nós também vamos ter que transformar o dinheiro em criptoativos, porque daí sim o dinheiro vai conversar com essa nova estrutura que chama-se blockchain. Então, real digital nada mais é do que o nosso dinheiro cripto. Né? O real que eu tenho hoje, apesar que faz tempo que eu não vejo uma nota de real, mas enfim, o real que a gente tinha na carteira, a nota ou a moeda, ou o real que hoje a gente transaciona já eletrônico, que é o Pix, por exemplo, ou os cartões de crédito, débito, isso agora tá tendo também, vai ter também numa modalidade cripto. Isso, para ser muito simples, quer dizer o seguinte, que esse real, então, que a gente usa digital, ele vai trafegar por blockchain. E aí eu consigo usar isso em qualquer plataforma de Web3, eu vou conseguir utilizar isso para comprar outras moedas, então comprar diretamente Bitcoin com real digital e tudo mais. E aí uma série de coisas. Agora a sua pergunta foi, mas e aí? O que isso tem a ver com outras moedas? Então, todos os governos estão se movimentando nesse mesmo caminho. O Brasil é um dos países mais avançados. By the way, fazendo parênteses, a gente não valoriza muito coisas boas do Brasil, né? Cara, o sistema financeiro brasileiro é um dos melhores do mundo. Não sabia disso. Olha só, o sistema financeiro brasileiro é um dos melhores do mundo, inclusive em termos tecnológicos. Só pra você ter uma ideia, cara, a gente leva há muitos anos, já a gente tem o TED, certo? Sabe o que é TED, né? Porque às vezes os mais novos não sabem o que é TED. TED é aquela transferência bancária antes do Pix, que levava 15 minutos pra fazer, de um banco pro outro. Esse é o TED. Cara, o TED leva 15 minutos. Eu não sei hoje, faz anos que eu morei nos Estados Unidos quando eu fiz isso a última vez, ou seja, tinha conta em banco e tal, mas, cara, às vezes nos Estados Unidos pra fazer um TED dava 3 dias. Ô, louco. No Brasil é 15 minutos há mais de 10 anos. E agora é instantâneo. Os Estados Unidos não tem um sistema de pagamento instantâneo. Não acredito. Cara, Gente. que da Entende? hora. Então, o sistema financeiro brasileiro é um dos melhores e mais avançados do mundo. E aí, então, por isso, o Brasil também é um dos primeiros países do mundo que já está testando uma moeda digital estatal, que é o real digital. Como eu e o Paulo tá cheio de perguntas aqui, tem uns alunos aí também com muitas perguntas pra você. Vamos nessa. E eu quero pedir pro pessoal da técnica aí jogar aqui na tela Nosso pro Zelson ponto aqui, ó. responder. Bota pra gente aí. Olá, meu nome é Eric Xavier, sou do 32B. Eu gostaria de perguntar sobre o metaverso, em o que ele vai afetar no mercado financeiro digital no futuro, daqui para frente. Legal, Eric. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente falou um pouco sobre, mas eu entendo que, vamos falar de mercado financeiro, eu entendo que, primeiro, vai criar inúmeras outras possibilidades de compra e venda, e então vai fazer com que o mercado financeiro cresça para essa dimensão 100% digital. E uma coisa que é sempre muito difícil de prever, mas eu tenho certeza, toda vez que a gente está começando uma nova dimensão tecnológica, a gente não tem ideia do quanto ela vai criar oportunidades. Então, quando é que a gente ia imaginar que um aplicativo como, por exemplo, o Airbnb ia criar possibilidades infinitas, ia destravar possibilidades infinitas. Então, exemplo prático. Não. Antes do Airbnb, eu dificilmente conseguia monetizar um imóvel que já era meu, independente, Sim. de forma assim rápida. Uhum. Inclusive, mesmo morando nele. Difícil, e aí por uma questão cultural, mental. Quase ninguém antes do Airbnb topava viajar e topava ficar na casa de uma pessoa. alugar um Aleatório, quarto. né? Hoje eu topo, porque o Airbnb criou essa possibilidade e com isso criou um mercado bilionário.
completamente novo, que ele não existia. Então, eu entendo que o metaverso também vai criar possibilidades que hoje a gente ainda não consegue imaginar, porque as coisas vão sendo desenvolvidas à medida que vai dando certo, que mais pessoas vão entrando, que novos empreendedores vão tendo ideias e vão criando em cima daquilo. Mas eu tenho convicção de que já existem algumas pesquisas que mostram que o mercado o metaverso vai destravar até 2030, nem estamos falando de 20 anos, algo em torno de 5 trilhões na economia mundial. 5 trilhões de dólares. Senhora. Então vai destravar Muito muito valor. Muito valor. Bora pra próxima. Bom, eu sou Gustavo Rocha, do 32C, e a minha pergunta é: por que os bancos digitais eles não têm tanta burocracia para fazer uma conta para pessoas menores de idade? Por que não tem tanto... Até onde eu entendo, né, Ah. do mercado de fintechs e de bancos digitais no Brasil, são poucos bancos que têm contas para menores de idade. Sim. Uhum. E tem, inclusive, alguns bancos que são especializados só em fazer isso. Tem uma conta para pessoa menor de idade. Normalmente, essa conta ela precisa da supervisão de um adulto e tal. Então, se eu entendi bem a pergunta, na minha percepção, não é assim. Não é qualquer criança pode criar uma conta num banco digital. Não. A conta normalmente é supervisionada por um adulto e tudo mais. Então, acho que não é assim. Eu acho que é funciona basicamente hoje. o pai. Exemplo, não sei como é que funciona. Mas pode ter alguma função no aplicativo do pai e o pai falar, eu quero. Alguma coisa desse sentido. Pro meu Mas, filho por exemplo, e se ativar lá. uma criança, for abrir uma conta no Nubank, que não é um banco nem para pessoas de menores de idade, e nem tem uma conta que tem lá a supervisão do pai, eu não consigo. Uhum. Pede foto. Então, Verdade. quando eu tiro uma foto, por exemplo, no Nubank, o algoritmo atrás, ele não só roda para entender se o Isielson é o Isielson, ele roda para entender, por exemplo, se o Isielson é uma criança, né, ou se é um adulto. Então, por isso que ele não pede só uma foto do documento, ele pede uma foto ali, do Isielson Uma na frente da selfie. câmera, para comparar uma com a outra. Então, acho que não é assim. Acho que você não consegue abrir em qualquer banco, e nos bancos que você consegue, tem essa supervisão do adulto, do pai, Sim. da mãe, enfim. Sim, esclareceu bem. Vamos pra próxima. Bom, meu nome é Felipe Rodrigo, eu sou do 32A, e a minha pergunta é como que você consegue começar a investir, conseguir informação verídica nessa parte de investimento, né, no mercado financeiro? Porque tem muita informação falsa vinda de canais que foram roubados, principalmente sobre criptomoedas, e também tem muito canal que espalha, tipo, como ganhar dinheiro rápido, coisa assim, e no final é uma informação muito superficial e coisas que não são muito relevantes sobre o tema. Eu queria saber se tem uma fonte confiável para quem quer investir. Meu, essa galerinha do ensino médio tá por dentro, adorei, né? Velho, adorei. Cara, esse mundo... bombando. Entende como o simples fato da gente agora estar falando de dinheiro digital, ou seja, dinheiro digital é dinheiro tecnológico. O simples fato da gente estar falando agora de dinheiro digital, de coisas que têm valor digitais como NFTs, traz uma galera que, por exemplo, quantos anos você tem, Thaís? 29. 29, um pouco mais nova do que eu. Eu tô quase com 40. Cara, na nossa infância ou na nossa adolescência, pô, qual era a chance de a gente querer saber sobre dinheiro e investimento? Nada. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. Então, o mundo financeiro e o adolescente e o jovem, cara, muito distante nas Sim. últimas 2 gerações. Por que agora tá próximo? Porque agora é tecnológico. Porque agora converge com aquilo que eu uso. É mais acessível também, Então, né? eu uso criptoativos em jogos. E jogos é uma coisa que tá próximo do adolescente e do jovem. Então, a hora que eu trago jogos e dinheiro para um lugar muito próximo, ele se interessa por dinheiro e ele se interessa por investimento. Então isso é muito legal. E eu acho que esse é um movimento muito forte também da criptoeconomia, do dinheiro tecnológico, aproximar o jovem do dinheiro, e automaticamente, toda vez que eu começo a me relacionar com o dinheiro, naturalmente minha mente pensa, como é que eu posso ganhar mais? Aí entra a lógica de investimento. Mas vamos lá na resposta da pergunta dele. Bom, primeiro, ele tem toda a razão. Cara, a grande maioria dos criadores de conteúdo da internet, vão ficar bastante bravos comigo agora, do mercado financeiro tradicional ou cripto, são picareta. São picareta, estão falando qualquer coisa, não tem formação na área. Cara, picareta. A maioria, inclusive alguns grandes. Não vou falar nomes porque vão querer me processar depois. Mas picareta. Deixa em off. Em off eu falo aqui pra vocês. Aham. Fontes confiáveis. Então, primeira coisa. Eu acho que antes da gente estudar sobre investimento, a gente precisa minimamente entender alguns princípios muito simples. Esses princípios vêm da economia. Então, eu penso que se alguém quer construir como Rodrigo, acho que era Rodrigo o nome dele, esqueci o Felipe, nome Eu também enfim. esqueci. Mano, desculpa. Mas se eu quero ter realmente conteúdo sólido, porque esse é um conteúdo que vai me acompanhar pro resto da vida, porque a partir do momento que eu começo a investir, eu vou investir pro resto da vida,
Se eu quero conhecimento sólido, eu tenho que ir na base. A base não é falar sobre se eu ganho mais com Petrobras ou com Vale. A base é entender um pouco de economia. Entender um pouco de finanças. Então eu tenho que voltar lá na base. E aí, vou falar duas coisas aqui muito simples que começam a construir essa base. Cara, ninguém fica rico investindo. Nossa, isso que eu queria te perguntar. Ninguém fica rico Que é investindo. uma grande ilusão. Zelson, como é que eu construo riqueza na linha do tempo? Então, primeira coisa, cara, eu preciso de tempo. Então, qualquer lugar que você ouvir uma frase que é um gatilho mental, nada mais do que um gatilho mental, de ganhar dinheiro fácil, você pode ter certeza que tá errado. Que é uma roubada. Já foge. Uhum. Dinheiro fácil, dinheiro rápido ou multiplique o seu dinheiro de forma... Rápida e prática. Irmão, tenha convicção de que tem um golpe por trás disso, seja ele qual for. Pode ser que seja um golpe simples, que é só te vender um curso. Tá bom, é o menos pior. Pode ser que é um golpe que vai levar o teu dinheiro. Sim. Mas, cara, certeza. Por quê? Construção de riqueza e patrimônio, ela depende primeiro de tempo. Cara, ninguém fica rico da noite pro dia, a não ser que você já nasceu rico ou quase rico. Herdeiro. Tempo, você precisa criar fontes de receita e quanto mais, melhor. E então, uma vez que você está gerando receita, você pega uma parte dessa receita e começa a investir. Galera, essa frase é importante. Investimento não é para construir riqueza, é para proteger patrimônio. Entenda o seguinte, investimento não é para eu pegar um e fazer virar dois. Investimento é para eu pegar um e garantir que daqui 1 ano ou 50, este mesmo um ou equivalente a ele compra a mesma coisa que comprava antes. Nossa. Esse conceito é gostei. importante. Zelso, quanto que vale R$1? Não interessa o real. O que interessa é o que ele compra. O valor do dinheiro está naquilo que eu consigo comprar com ele. Então, se hoje com R$1 eu compro uma Coca-Cola e daqui 5 anos eu preciso de R$3, isso quer dizer que R$1 vale muito menos daqui 3 anos. E aí entra o investimento. O investimento precisa garantir que esse meu R$1 de 3 anos antes compra a Coca 3 anos depois. Não interessa o preço dela. Então, a primeira lógica de investimento não é multiplicação de patrimônio, é proteção. Então, a partir do momento que eu estou minimamente protegendo meu patrimônio, aí eu posso começar a pensar em multiplicação. Então, Zelson, numa frase, como é que eu construo riqueza na linha do tempo? Primeiro você precisa de tempo. Quanto? Pelo menos 10, mas assim, para ser muito realista, se você tá partindo do zero, eu parti do zero. Se você tá partindo do zero, você vai precisar provavelmente de 20, 30 anos para construir patrimônio. E Zelson, tem atalhos? Tem. Empreender é um atalho. Porque você pode construir uma solução, você pode construir um negócio que no dia 0 vale nada, no dia X vale 1, 5, 10, 100, 200 milhões. Cara, você encontrou um caminho mais curto ali de construir riqueza rápido. Provavelmente você teve uns 3 burnout no meio do caminho. Provavelmente você, cara, ficou doente várias vezes no meio do caminho, perdeu várias noites de sono, chorou no seu travesseiro. Isso é empreender, tá, gente? Mas você, talvez em 5 ou 10 anos, construiu um patrimônio muito grande. Então, primeira coisa, tempo. Segunda coisa, você precisa ter fontes de receita. Quanto mais, melhor. Então, poxa, eu tenho um emprego, além do emprego, eu empreendo com uma outra coisa, daí eu também sou copywriter, eu vendo copy para alguns criadores de conteúdo, aí eu também vendo no final de semana uma coisa, aí eu também tenho um bazar, um brechó na internet, eu preciso ter fontes de receita. Quanto mais fontes de receita, maior o meu ganho. Eu pego uma parte desse ganho e invisto. Primeiro protejo, depois multiplico. Pronto, aí que constrói Aí riqueza a na linha do receita, tempo. né? Cara. Legal, gostei muito. Uhum. Olha, esse é o tipo de episódio pra gente assistir com um caderninho assim do lado É, e anotando anotando. tudo isso que a gente tá ouvindo aqui. Mas só pra gente finalizar, eu até queria deixar pro Paulo fazer essa pergunta. Isso, nossa, Thaís, que bom. Agora vem. Nossa. Cara, Faça a sua pergunta. obrigado, viu, Thaís? Cara, é o seguinte. Por que NFT tem tanto valor? Porque as pessoas são malucas. Essa é a primeira resposta. Não, eu sei de um do Neymar aí que, meu Que, Deus. tipo, vale muito, mas por que vale tanto assim? Segunda resposta. Segunda resposta. Eu sei que linguagem negativa é ruim, mas é pra provocar a mente das pessoas, porque as pessoas são burras. Não. Essa é a segunda resposta. Não, mas agora vamos falar sério. Não, Cara, mas antes, responde o quê? O que é O que é NFT? Isso. NFT. Cara, NFT é um tipo de criptoativo. E aí, quando eu digo tipo, eu quero dizer tipo tecnológico mesmo. Então, quando você cria uma criptomoeda, como, de novo, o Bitcoin, o Ether, Avalanche, enfim, tantas outras, atrás, isso é um tipo de tecnologia que criou aquele ativo.
O tipo de tecnologia... Então, qual é a principal diferença entre uma criptomoeda e um NFT? A criptomoeda, eu consigo multiplicar ela, né? Ou seja, eu consigo criar muitas unidades dela e unidades iguais. O NFT, eu crio das duas ou uma única unidade não replicável, ou unidades diferentes daquele negócio. Então, as coleções de NFTs, às vezes tem coleção com 10 mil NFTs. Cada NFT é de um jeito. Entendi. Uma moeda não. Então, um Bitcoin, e existem 21 milhões de Bitcoins. Cara, eles são exatamente iguais. O código ali para o Bitcoin é exatamente igual. Então, essa é a primeira coisa. O NFT é um tipo de criptoativo, um tipo de token. Tecnologicamente, ele tem uma característica. E esse token, essa tecnologia, as pessoas foram colocando diversas coisas em cima dela. Então, as coleções, como por exemplo a que o Neymar comprou, que é a Bored Ape Yacht Club, é uma coleção de macacos, né? Com a cara de, enfim, diferentes lá feições e um monte de cores e tudo mais, diferentes apetrechos na imagem. Cada pessoa, né, cada imagem tem o seu. Então, eu posso colocar no NFT imagens, eu posso colocar vídeos, eu posso colocar músicas. NFT vai revolucionar o mercado musical. Revolucionar o mercado musical. Tá começando, mas vai explodir. Vai revolucionar o mercado musical, porque o artista musical vai entender que agora ele não precisa mais criar um EP ou um CD ou uma quantidade de faixas e distribuir, por exemplo, através do Spotify. Ele pode criar uma faixa, né, gravar uma música ou um EP com 5, com 7 músicas, colocar isso no NFT e vender isso direto para o público final dele. E o público final dele não precisa mais, enfim... E ele não precisa mais de toda a indústria no meio do caminho, de uma da outra Sony, da Spotify, plataforma. Cara, ele coloca no NFT e já vende direto pro público final dele. Então, vai revolucionar o mercado musical. Então, NFT é uma tecnologia num formato de criptoativo. Isso, inclusive, pode ficar numa carteira, como a gente falou agora há pouco sobre carteiras, que os criptoativos ficam lá, isso pode ficar numa carteira. E esse NFT anda comigo para qualquer lugar a partir do momento que tá na minha carteira, né? Seja no meu computador ou no meu celular, anda comigo para qualquer lugar. Então, um ativo digital. Cara, por que hypou, né? Ou seja, por que as pessoas toparam pagar? Cara, tem NFTs que foram vendidos aí entre 2020 e 2021 por 2, 3 milhões de dólares. É muito dinheiro. Meu Deus. E hoje, por exemplo, eu não lembro se é 10 mil dólares ou 20 mil dólares. O mesmo NFT que o Neymar pagou mais de 600 mil dólares há um ano atrás, tá valendo 10 mil dólares, uma coisa assim. Muito Nossa. pouco. Por que as pessoas pagaram? Vamos lá. As pessoas pagaram muito caro em NFTs que estão ligados à arte, certo? Aham. Que tem essa lógica de ser um ativo artístico, de arte. Por quê? Esses NFTs vão ter valor na linha do tempo, assim, astronômico? Pode ser que sim, porque a gente topa pagar milhões num quadro de um artista famoso. Isso Sim. que tava na minha cabeça. Topa. Então, se as pessoas topam pagar isso numa arte física, elas vão topar pagar numa arte digital. Agora, não chegou esse momento ainda. A gente ainda não definiu qual que é a arte boa e qual que é a arte ruim. Então, por que as pessoas já toparam pagar muito dinheiro no NFT? Simplesmente porque estava na moda. E simplesmente porque o mercado estava aquecido. E simplesmente porque tinham dinheiro. Mas eu vou além. Isso que você falou é muito legal, Thaís, mas isso não é uma verdade só para quem já é muito rico, igual o Neymar. Existia muito dinheiro sobrando no mercado nos últimos 2 anos. Como assim, Zelson? Um insight de macroeconomia. Nos últimos 2 anos, os bancos centrais imprimiram mais dinheiro Sim. do que nos últimos 50. Nossa. eu Todos não os bancos sabia centrais. disso. Brasil, Estados, todos. Todos. Por quê? Para supostamente ajudar as pessoas na pandemia. Uhum. Beleza. Uau. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Ai, sim. Ao fazer isso, o que aconteceu? A gente passou a ter a mesma quantidade de produtos e serviços no mercado, só que agora tem muito mais dinheiro para comprar essas mesmas coisas. Isso causa muitas coisas, inclusive a inflação. Então a inflação que está todo mundo sofrendo agora é justamente porque entrou muito dinheiro no mercado de uma vez, dinheiro novo, que não entrou de produção, entrou simplesmente porque os bancos imprimiram mais dinheiro, e agora a mesma quantidade de produtos e serviços, todo mundo tem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Ou seja, se eu e você temos 10 reais e esse boneco custa 10 reais, quem tá vendendo ele vai falar o seguinte, eu vou cobrar 11, porque tem 2 Pronto. pessoas que têm 10. Então eu vou cobrar 11. Uma das duas tem que se virar para arranjar mais um. Cara. Por isso que a inflação sobe. É isso aí. Então, tinha muito mais dinheiro no mercado nos últimos 2 anos. Dinheiro sobrando. Cara, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que se habilitou para receber dinheiro do governo, recebia em casa um cheque de $1.000 por semana. Nossa.
Cara, o mercado financeiro explodiu porque essas pessoas começaram a investir na bolsa. Esse dinheiro tá sobrando, eu tô recebendo do governo, eu vou investir na bolsa. Eu vou comprar NFT, eu vou comprar criptomoedas. Então, o mercado financeiro global atingiu um pico de valorização em ações, em criptomoedas, em NFTs, em tudo. Olha que bizarrice. O mercado de venda de relógios de luxo, que, pasmem, é um mercado que é um mercado de troca igual ao mercado de ações. Tem gente que compra Rolex por um preço para vender por outro. Esse mercado explodiu. Então, todo o mercado de compra e venda ou de investimento de qualquer coisa explodiu. Por quê? Porque tinha dinheiro sobrando no mundo. Então, essa é mais uma resposta. Por que NFT tava hypado? Porque tinha dinheiro sobrando. Eu recebi no correio da minha casa hoje $1.000. O que eu vou fazer? Vou comprar um NFT. Pronto. Tá sobrando dinheiro. Esse é um dos motivos. Agora a gente vem devagarzinho voltando para uma realidade. A inflação começa a consumir esse excesso de dinheiro. Porque agora, então, os produtos estão mais caros para a mesma quantidade de dinheiro. Começa a consumir o dinheiro que está sobrando. Inflação. Então, olha só. Inflação é bom. Eita. Fica a ponto de discutir porque inflação é bom. E aí tá enxugando o dinheiro no mundo. Automaticamente os NFTs também estão caindo de preço por causa disso, como outros ativos. Agora, eu entendo que na linha do tempo, os NFTs de arte vão ter o seu valor, vão chegar num lugar em que faz sentido eu pagar por a arte do artista A, que é mais valorizado tanto, do B tanto, na arte digital. Mas eu acho que NFT como tecnologia vai revolucionar outros mercados muito mais do que a arte. Então, muito mais do que a arte como hoje quadros. Então, acabei de falar da indústria musical. NFT vai revolucionar o mercado de ingressos. Porque quando eu for entrar no jogo do São Paulo, eu tenho um NFT da partida, eu chego lá e o meu NFT me dá entrada. Só que aí, olha que legal. Só que aí, como o NFT ele pode ser uma coisa que destrava experiências também, o mesmo NFT que eu comprei do sócio torcedor do São Paulo que me dá entrada no Morumbi, ele também me dá desconto na loja. Ele também me autoriza uma vez por ano eu assistir jogo no camarote, a uma vez por ano jantar com o time do São Paulo, a viajar de graça por um jogo fora do Brasil. Então, vão criando outras camadas de experiência dentro daquele mesmo acesso. Vai revolucionar o mercado de ingressos. Vamos para uma outra coisa que não tem nada a ver. Olha só que legal. NFT é uma coisa que a informação que eu coloco nele, eu nunca mais consigo apagar porque ela fica registrada na blockchain, certo? Nossa. Então, qualquer informação que eu coloco no NFT, eu posso trocar o NFT de mão, eu posso passar o NFT para você, mas o que eu coloquei de informação lá eu não apago mais. Então, olha que legal. Olha uma aplicação revolucionária que já está começando a ser testada de NFT. Você já comprou carro? Não. Você nunca comprou. Você também não. Cara, o maior desespero quando você vai comprar um carro, independente se é num leilão ou se é numa loja que você confia muito, é você saber qual a procedência do carro. Porque você está completamente cego nisso. Com certeza. Pois é. As montadoras vão começar a fabricar carros, que cada carro tem o seu próprio NFT. E cada vez que o carro troca de mão, essa informação é registrada no NFT daquele carro. Então, quando eu vender o carro para você, eu vou passar o NFT do carro para você e você consegue observar qual é o histórico que tem desse carro, porque está gravado no NFT. Perfeito. Mano, Nossa. que loucura. Bora para a última aplicação, para falar só de algumas. As nossas identidades daqui a alguns anos vão ser NFT. Então, o meu RG, o meu CPF, minha carteira de motorista vai ser um NFT só. E esse NFT vai servir para tudo. E aí, olha que legal. Se eu quiser entrar no metaverso dizendo que é o Easy Elcio que tá entrando, eu logo meu NFT naquele metaverso. As minhas informações, inclusive de documento, entram lá. Se eu quiser logar no banco, no Nubank, daqui 10, 15, 20 anos, eu logo meu NFT. Ali já estão os meus dados. Cara, que então, o NFT vai revolucionar muitas coisas. É uma tecnologia simples, mas muito legal. Vai revolucionar vários mercados. Meu, não só o de arte. Isso aqui é um conteúdo muito rico. E assim, eu tenho certeza que a gente passaria mais de 2 horas conversando sobre isso. Porque assim, ó, eu ainda tenho muitas perguntas, infelizmente não vai dar pra fazer todas. E ainda surgiram milhões de outras, eu acho que pro Paulo também, tá né? maluco. Nossa. Mas a gente não pode acabar esse programa sem falar do NASP. Mas né? ó, deixa eu só fazer uma provocação aqui. Se vocês quiserem, e inclusive da galera, enfim, mandem essas perguntas pra mim. Eu respondo por texto e a gente sobe junto com o arquivo. Top. Na descrição, aonde tem descrição junto com o episódio, a gente coloca a resposta das perguntas que não foram feitas no vídeo ou no áudio, a gente bota em texto. Adorei. Fechou. Até Então, quero pedir pra você já deixar aqui o seu @, faça o seu merchan, aproveita o momento. Legal. @Isielson no Instagram, minha conta pessoal, @Isielson Miranda. Ali eu comecei a produzir conteúdos sobre Web3, blockchain, criptoeconomia. LinkedIn, Isielson Miranda. Acho que é isso.
Instagram, LinkedIn, é isso aí. É. Comecei um canal do YouTube, tá devagar ainda, Tá. vai melhorar. E daqui pro início do ano que vem, eu também vou começar um podcast sobre o Web3. Legal. Tem muita coisa pra falar sobre legal, isso. Tem top. muita coisa Entrevistas mesmo. e tal. Então, a partir provavelmente aí de fevereiro, vai ter um podcast sobre o Web3. Arrasou. Que top, que top. Então, agora vou falar um pouquinho do UNASP também, porque a gente não pode finalizar um episódio sem falar do UNASP. É o seguinte, o UNASP tá com desconto pra você de R$2.000. Só que tem um porém. Esse desconto, ele é dissolvido nas mensalidades. Então, tipo assim, do início do curso até o final do curso, esses R$2.000 são dissolvidos nessas mensalidades, tá? Uma outra coisa, se você curtiu esse tema, se você gostou do multiverso e tudo mais, cara, tem áreas aqui que você pode seguir, como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, entra também a parte da engenharia da computação, que é a parte... Esqueci, gente. A parte... Tecnológica? Não, a parte física, que tem a parte da tá. robótica e tudo mais. Tem esses cursos também. Então, se você tem interesse, segue aí. @UNASPSP. Tem um link pra você que tá ouvindo também. Pra ganhar o desconto. Sim, o link do desconto. Não falei como é que vocês vão acessar o desconto sem o link, né? Escuta aí. É sp.unasp.br/conteúdo-know-how. Beleza? E lembra que R$2.000 são R$2.000, galera. E pra você que tá assistindo pelo YouTube, tem QR Code, tem o link na descrição desse vídeo pra você poder acessar e usufruir deste baita desconto, que são R$2.000. R$2.000. E é Gente. isso. Calma. Vamos pra sua Verdade, frase. Quase que eu esqueço. Vamos pra sua frase. que- Antes da frase, eu quero dizer o seguinte: eu também Diga. sou ex-aluno NASP. É mesmo? Assina- Não acredito. Assina embaixo. Assina Onde embaixo do você Merchan, estudou? no Campus 2. Que legal. Eu Engenheiro também. Coelho. Cara. O que não você sabia. fez? Muitas coisas. É mesmo? Mas enfim, eu fiz um pouco de jornalismo, um pouco de publicidade, Ai, que legal. Olha um isso. pouco de administração, Gente, um pouco de um tudo. pouco de tudo. Mas não formei no NASP, estudei 4 anos no NASP. Eu fiz teologia também. Oh, meu Deus. Teologia, cara. Ah, você é realmente um curioso, né? Muito, Nossa. muito, 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 muito. Que da hora. Então, assino embaixo o Merchan do Legal, NASP. muito bom. Frase. Eu carrego essa frase já tem um bom tempo, alguns anos, e tanto nos momentos muito bons quanto nos momentos muito difíceis, essa frase ela sempre traz algo legal pra minha mente, que é: o melhor está sempre por vir. Nossa, é real. Se tá ótimo, cara, o melhor ainda tá por vir. Se tá terrível, o melhor ainda está por vir. Dá pra passar uma vida... Atemporal essa frase. dá pra passar uma vida esperando que o melhor tá sempre por vir. E, claro, vivendo no dia a dia, construindo o dia a dia, independente do momento, mas, cara, o melhor tá sempre por vir. Sim. Adorei. top. Muito bom. Que top. Gente, ai, calma aí. Respira, toma uma água. Galera, se você curtiu esse episódio como eu curti, dá um like, compartilha pra mãe, pros amigos. Cara, Thaís, infelizmente esse episódio vai ficando por aqui. É mesmo. Mas, olha, eu queria te chamar para outras vezes, Por Elson. favor, Que não venha. falte oportunidades para isso, para a Uhum. gente conversar e debater mais assuntos. Se você tem dúvidas, escreve aqui nos comentários. E como o Paulo disse, curta, compartilha e já assina o canal, ativa o sininho para você estar sempre por dentro. Porque aqui no Know-How é isso, né? Informação e conhecimento. E a gente está aqui para compartilhar essas coisas com você. Espero que você tenha aprendido muito junto com a gente aqui. E é isso. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.